Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter Justiça. Feirantes, feira informal e um lavador de carros. Gente que pega no batente, sonha, se arrisca, tenta 1, 2, 3 vezes até dar certo. Tá no DNA do brasileiro empreender, seja por necessidade ou opção, por falta de escolha ou vocação. Mulher usa carro como local de venda. Com o passar dos anos e a evolução tecnológica, as formas de trabalho mudaram e são diferentes da modalidade mais tradicional, a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Hoje, boa parte dos trabalhadores ativos são autônomos, informais, empreendedores, empresários, microempreendedor individual, influenciador digital ou freelancer, por exemplo. No primeiro bloco do programa, vamos falar sobre o autônomo. O Sebrae define esse perfil como um trabalhador que possui habilidades técnicas, manuais ou intelectuais e que decide, assim, executar sua atividade profissional por conta própria, sem vínculo empregatício, assumindo os riscos inerentes ao seu trabalho. Quando a gente fala do trabalhador autônomo, é aquele trabalhador Antônio Rodrigo Machado, que cria advogado. o seu negócio ou que trabalha individualmente. Esse trabalhador, ele também possui alguns direitos, diferente daquele trabalhador que tem um patrão. O autônomo, ele é o senhor do seu horário, ele é o senhor das suas definições e ele vai poder ter essa liberdade maior na hora de prestar o seu serviço, na hora de vender o seu produto. Autônomo não significa que é alguém que está à margem da lei, da legislação. Não, esse autônomo só significa que ele vai ser o seu próprio patrão. A maior parte dos autônomos se enquadra em profissões regulamentadas, como advogados, dentistas, fisioterapeutas, médicos, engenheiros, nutricionistas, psicólogos e músicos, por exemplo. Mas há também os trabalhadores que atuam em profissões não regulamentadas, como pintores, pedreiros, marceneiros e faxineiros, entre outras atividades. Um dos principais benefícios de quem busca ser autônomo, ser microempreendedor, é a liberdade. A liberdade de fazer a sua própria atuação, de definir a sua jornada de trabalho. Mas o autônomo, principalmente a depender de qual seja a atividade, cada cliente é também uma espécie de patrão. Então isso acaba trazendo uma série de dificuldades, porque você vai precisar resolver os seus problemas diretamente com aquele a quem você está prestando serviço ou está vendendo o seu produto. No trabalho autônomo, a remuneração varia conforme a quantidade de projetos e clientes e não há os mesmos benefícios que os trabalhadores de carteira assinada. Por exemplo, férias remuneradas e 13º salário. Mas é possível ter proteção de direitos sociais e previdenciários, caso contribuam para o INSS. O direito protege o autônomo, em especial naquilo que diz respeito à seguridade social. Então, o autônomo ele também pode ser alguém que vai contribuir com o INSS e, ao mesmo tempo, vai ter a proteção do INSS no caso de um tratamento de saúde, no caso de uma doença. São mais de 25 milhões de autônomos no Brasil, o que representa mais de 1/4 da população ocupada no país, segundo o IBGE. 55% dos profissionais escolhem ser autônomos. Os outros 45% trabalham por necessidade. Um pouco mais de 60% dos pequenos negócios no Brasil são do setor André de serviços. Espínola, gerente de Depois vem estratégia o do comércio, Sebrae depois vem a Nacional. indústria. E dentre os setores mais procurados, a gente tem publicidade, a gente tem transporte, alimentação fora do lar, bares, restaurantes, comida de rua, delivery, e a gente tem o segmento da beleza, da moda e acessórios. O violão é quase uma extensão do corpo do Rafa Mello, companheiro inseparável. Ele é músico, compositor, arranjador e produtor musical em Brasília. Rafa, para a gente começar, já explica para o pessoal de casa o que faz exatamente um produtor musical. Produtor musical é como um técnico de futebol. Rafa Mello, produtor Escolhe ali musical. os jogadores, né? Ele escala o time, ele escolhe o repertório, a música ali que vai gravar, a faixa, o álbum. Ele escolhe quem vai mixar, ele escolhe quem vai tocar o violão. Então ele produz tudo, né? Ele tem essa função de organizar
desde da música até o detalhe final ali, que é a mixagem, a masterização. Então ele faz esse meio de campo todo aí. É como um arquiteto da criatividade que atua principalmente nos bastidores de um artista. Rafa transforma ideias em sons que muitas vezes chegam em outros lugares do mundo por meio dos streamings. O artista chega aqui, quero gravar uma música e tudo, e aí a gente escuta, coloca aqui no estúdio, a gente ouve, a gente decide se é ela ou não, a gente escolhe um tema. Então, aí decidimos a canção. Então, beleza, aí agora eu vou pegar um tempo, tirar para fazer o arranjo da música. Vou chamar o artista para fazer aqui a voz da guia para a gente poder gravar. São várias etapas, então a rotina depende muito de como o artista quer trabalhar a música, de como eu quero trabalhar a música. Se a gente vai gravar uma base junto, se a gente vai gravar separado. Rafa montou um estúdio em casa, fez um bom investimento. E se tem uma coisa que ele não se arrepende, é disso. Eu falo para algumas pessoas que é um privilégio trabalhar aqui, porque não preciso pegar trânsito, né? Então eu consigo chegar mais cedo, eu consigo sair mais tarde, eu consigo ter mais tempo. Então, assim, é um privilégio mesmo. Eu gosto de estar aqui porque eu respiro a música, né? Então, às vezes, eu tô aqui, aí vem alguma ideia, às vezes não vem ideia, eu dou uma relaxada, fico tranquilo, aí eu falo, não, vou sair um pouquinho, vou respirar ali fora, aí eu volto e tô aqui, não perco tempo saindo, então é maravilhoso. Agora, esse trabalho como autônomo precisa de uma organização, planejamento, né, Rafa? A gente que é autônomo, a gente tem que ter um planejamento financeiro. E mesmo com o planejamento financeiro, tem os reajustes. Né? Você tem reajuste de equipamento, de estúdio, você tem reajuste de software, você tem reajuste de músicos. Então, sempre que você, mesmo planejando, alguma coisa ali vai sair um pouquinho daquilo que você planejou. Mas nada que você não consiga se organizar para poder você ter umas férias. Lógico que não é uma férias de 30 dias, né? É uma férias ali de uma semana, sabe? 10 dias. Essa última férias que eu tirei foram 5 dias, porque já tinha que voltar. Mas a gente não tem 13º, né? Então a gente tem que se organizar. Um dos artistas que o Rafa produz é o Tonzão, que vem ganhando reconhecimento na cena musical do pagode. Cantor em show ao vivo, do palco passa o microfone a Tonzão, que do chão passa a cantar. A gente faz, para alimentar as barrigas, mas Tonzão alimenta cantor. muito mais a alma, o espírito da gente do que a barriga mesmo. A gente, quando faz isso, se não fizer desse jeito, se não fizer com amor, se não fizer 24 horas por dia, se não te representar tudo, ela não te entrega nada. Então, é o papo que a gente vê todo mundo falando e tal, é muito clichê, mas é verdadeiro. Já são 11 anos de estrada, de momentos bons, outros nem tanto. No caso do Tonzão, a remuneração depende da agenda cheia. E nem sempre é assim. É difícil organizar porque você tem muitos imprevistos, né? Eu tenho 2 filhos, então a minha filha resolve ficar doente sempre no mês que a agenda tá fraca. Toda vez é a mesma coisa. Então, são muitos imprevistos que acontecem. Por mais que você se organize, nem sempre você está preparado para tudo que vai acontecer na tua vida, principalmente quando tem outras vidas que dependem de você. Então tem que estar sempre correndo atrás da agenda mesmo, fazendo por onde, e ter um bom relacionamento com as pessoas ajuda pra caramba. Músicos autônomos, independentes, que trabalham por conta própria. Uma Leonardo carreira Ferreira, que exige Brasília DS. disciplina, organização, planejamento e flexibilidade. Cada dia é de um jeito. Aqui não existe rotina. Eu não tenho um horário fixo, e isso é bom, porque às vezes eu posso remanejar algum compromisso para poder fazer alguma coisa com a família, alguma coisa pessoal, mas também não tem horário fixo para sair do estúdio, por exemplo. A gente chega aqui e fica 8 horas, 9 horas no estúdio, produzindo, pensando em show, pensando em arranjo, pensando em marketing, gravando conteúdo. Então tem que ser uma produtora de uma pessoa só. O negócio é tenso, mas é bom pra caramba. Se existe amor, esquece a vaidade. Viver da música é viver um sonho. Meu sonho é encher barrigas. Que eu possa
ser o meio de sustento de outras pessoas. Eu quero ser um ecossistema gigante. Ainda estou muito, muito, muito longe disso. Já consegui realizar uma parte desse sonho, que é eu mesmo viver dessa música, mas eu quero fazer com que outras pessoas, através de mim, através do meu trabalho, consigam também viver disso. Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Você sabe a diferença entre o trabalhador autônomo e o informal? Continue com a gente, porque no próximo bloco a repórter Renata Teodoro conta todos os detalhes. A gente volta já. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Profissionais ambulantes, feirantes, entregadores de moto. Milhões de trabalhadores que movimentam a economia, mas enfrentam uma dura realidade: a falta de direitos básicos. José Maria sabe bem o que é isso. Trabalha como guardador de carros há quase 30 anos. Bate ponto de segunda a sábado neste estacionamento de um prédio comercial na área central de Brasília. Guarda, em média, 70 carros por dia. Cerca de 50 motoristas deixam o veículo sob sua responsabilidade. O meu trabalho é, para você ver, José no Maria meio do Ribeiro tempo, Leite, né? Pega sol, chuva. E assim, o esforço é muito, tem que ser, como se diz, tem que ser uma frequência, né? Aí antes de eu sair daqui para mim ir para casa, eu tomo um banho na academia, né? Antes de ir embora. Porque a gente fica o dia todo no sol quente aqui, né? Fica enfadado, né, por causa do sol. Mostramos no bloco anterior a diferença entre trabalhador autônomo e informal, lembra? O autônomo exerce atividade por conta própria, com liberdade para definir seus horários, serviços e pode, se quiser, se formalizar como microempreendedor individual, o MEI, ou como contribuinte individual do INSS. Já o informal, na maioria das vezes, atua sem qualquer vínculo legal, proteção previdenciária ou recolhimento de tributos. O trabalho informal é um ofício sem garantias. Renata Teodoro, cada Brasília dia BR. é um novo desafio moldado por fatores que fogem totalmente do controle, como o clima, o trânsito, a falta de infraestrutura. É um trabalho feito de coragem, improviso e esperança. Quando pergunto ao José Maria como ele se enxerga daqui a alguns anos, não restam dúvidas. Já tem um plano de curto prazo para colocar em ação. Eu pretendo me formar em educação física. Sonhos, planos, projetos. Pietro quer conquistar independência e autonomia para abrir um negócio, mas, por enquanto, atua na informalidade, vendendo balas e chocolates em diferentes pontos da capital. Eu parei para pensar um pouco e vi que era a única Pietro forma de Souza de eu Ramos, estar vendedor ambulante. iniciando, que é, inclusive, como eu falo quando eu vou abordar alguém, eu falo, isso aqui é um ponto inicial para futuramente eu estar abrindo meu próprio negócio. Não é um objetivo final, mas é ali, digamos que o meio, entende? O Brasil conta com cerca de 40 milhões de pessoas que trabalham na informalidade, o que representa 42% da população ocupada, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. As regiões Norte e Nordeste têm o maior número desses trabalhadores, principalmente em setores como agricultura, serviços domésticos e construção civil. O IPEA ainda aponta que 62% dos trabalhadores em situação informal são pessoas negras. O autônomo e o informal, a diferença é, o autônomo ele está registrado perante o Estado e tem uma série de proteções. O informal ele não está registrado perante o Estado e acaba ficando ao léu no momento que ele precisa de um auxílio, seja para licença relacionada à saúde, seja muitas vezes uma trabalhadora informal que fica grávida, ela não vai ter condições de trabalhar como ela trabalhava anteriormente e aí a gente vai ter um grande problema. Pietro tem consciência dos riscos e das vulnerabilidades da informalidade. Por isso, guarda cada centavo que ganha no dia para se prevenir de possíveis problemas e para abrir o próprio negócio o quanto antes. Geralmente eu separo o que eu vou ter de gasto durante o dia e também com a mercadoria, que eu tenho que comprar a mercadoria e também
separo o lucro e já deixo guardado. Sobre as condições de trabalho, leva numa boa a exposição ao sol, à chuva, até mesmo a falta de infraestrutura. No fundo, sabe que tudo isso será passageiro. Está plantando agora, com a certeza de que vai colher em um futuro próximo. Durante a chuva eu já tomei muitos banhos. Mas geralmente, até porque o clima de Brasília assim, é um pouquinho instável também. Então eu vou para algum lugar, fico ali esperando passar e continuo. Cena acelerada de alunos universitários transitando por entrada de um prédio de campus. E ainda, no próximo bloco, vamos mostrar o papel dos empresários para o desenvolvimento econômico e social de um país. Nosso intervalo é rápido, não saia daí. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Sequência de cenas de diferentes profissionais. Um ato de coragem e persistência. Mas o que muita gente não vê por trás de um CNPJ é a luta diária dos empresários no Brasil. Um negócio, antes dele quebrar primeiro, talvez a mente do empresário, do dono, do fundador desse negócio quebra antes dele. Então você tem que estar cuidando muito bem de você também, você tem que ter essa disciplina grande. Altas taxas de impostos, instabilidade econômica, burocracia extrema, fora as habilidades técnicas e humanas para se manter um negócio de pé. De certa forma, a gente oscila muito, então você tem que ter uma cabeça preparada para isso. Você vai escutar coisas de pessoas, até de um colaborador ou de um cliente, que às vezes vão te desagradar muito. E se você for reativo, como assim você está falando isso para mim? Você estraga tudo. Então você tem que saber lidar muito com esse temperamento e, obviamente, lidar com pessoas, ter essa parte criativa, ter uma parte de gestão, estar muito bem consigo mesmo. Você tem que ter uma rotina saudável de tanto cuidar dos alimentos que você coloca para dentro do seu corpo, cuidar das notícias que você coloca para dentro da sua mente também, que isso é muito importante, você tem que ter essa higiene. Em 2018, Henrique decidiu empreender no ramo de alimentação. Ele também é dentista, atua na área, mas no mundo empresarial conta que o começo não foi fácil. Passou pela pandemia da Covid-19 e falta de gestão assim que inaugurou a gelateria. Eu não sabia dimensionar uma equipe, eu não sabia precificar um cardápio, não sabia entender muito dos produtos, que tipo de produtos que eu ia trabalhar na minha vitrine, meu leque de produtos. Então, apanhei bastante com isso. Foi quando decidiu procurar ajuda e encontrou uma empresa de controladoria para assessorá-lo nessa questão. Teve tempo de aprender com os erros e se descobrir como empresário também. É muito delicado quando a gente fala de pessoas, né? Pessoas, desde um cliente a um colaborador. Então, é o tempo todo você fazendo gestão. Tem dia que meu colaborador vai estar mais triste, que ele está com problema de família, e aí chega um cliente que necessita muito de um atendimento maravilhoso, de ser acolhido. E aí, às vezes, não dá um match, e aí você tem que fazer essa gestão da sua equipe com a experiência incrível do cliente. Então, é sempre aprendizado. Eu acho que, assim, sendo dono de um negócio de alimentação, talvez o que eu mais aprendo é com pessoas. Um ambiente acolhedor que nos convida Renata a Teodoro, Brasília, esquecer a correria do dia a dia. A proposta dessa gelateria é oferecer mais do que uma sobremesa, e sim uma pausa merecida na rotina. E transformar, claro, o simples gesto de saborear o gelato em um momento de conexão com o que realmente importa. Agora vamos ao que interessa? O meu escolhido foi o de pistache, porque é o meu predileto. Vamos ver se tá bom esse daqui. Ela leva a colher com gelato à boca e saboreia com os olhos fechados. Simplesmente maravilhoso. Por algum motivo, a gente consegue fazer com que pessoas, mulheres, pais, homens, filhos, parem nessa mesinha aqui e tenham um delicioso momento. Eles têm um momento de conexão entre si. Então isso é muito gostoso. Henrique e tantos outros empresários são peças fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de um país. Eles geram empregos, movimentam a economia, contribuem com a arrecadação de impostos e promovem soluções inovadoras que impactam a vida das pessoas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem mais de 20 milhões de empresas ativas, das quais mais de 90% são micro e pequenas empresas.
Essas organizações são responsáveis por cerca de 55% dos empregos formais no país, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Ou seja, é o pequeno e médio empresário que carrega boa parte do mercado de trabalho brasileiro nas costas. A Justiça do Trabalho também desempenha um papel fundamental na segurança jurídica dos negócios, oferecendo soluções ágeis como mediação e arbitragem, protegendo a propriedade intelectual e atuando em processos de recuperação e falência. O juiz do trabalho tem um papel muito importante em otimizar Brena Vieira o diálogo Nepomuceno, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Judicial, para que a gente foque não na satisfação apenas de um credor trabalhista, mas em toda a classe trabalhista, que na recuperação judicial deve ter voz, deve participar da Assembleia de Credores e deve votar no plano de recuperação. A recuperação judicial é um processo legal que permite a uma empresa com dificuldades financeiras renegociar as dívidas com os credores para evitar a falência. Em 2024, foram registrados mais de 2.000 pedidos, de acordo com a Serasa Experian, empresa que oferece serviços de análise e informações para decisões de crédito e apoio aos negócios. A atuação da Justiça do Trabalho em processos de recuperação judicial e falência contribui para um ambiente empresarial mais justo, estável e transparente. A atuação das corregedorias regionais nesse diálogo institucional é fundamental, porque são credores espalhados no Brasil todo e espalhados de forma regional em várias cidades da jurisdição de cada tribunal. Então, a corregedoria regional, ela atua otimizando o diálogo com o juiz da falência e da recuperação, para que as informações cheguem de forma ágil e eficazes. E é bom entender que empresário e empreendedor não são a mesma coisa. O empresário administra o negócio, contrata e gera resultados de forma mais estruturada. Já o empreendedor tem a ideia, a iniciativa para criar algo novo, seja um negócio, produto ou serviço. O empreendedor é aquele cara que é criativo, aquela pessoa criativa. André Espínola, gerente de estratégia do Sebrae Nacional. Que tem uma resiliência em situações de dificuldade, né? Então é uma pessoa que pode ou não ser empresário. Eu posso ser empreendedor trabalhando numa empresa, eu posso ser empreendedor prestando um serviço assistencial, prestando um serviço voluntário. Ser empresário significa que você abriu uma empresa, construiu um CNPJ, mobilizou um capital para exercer uma atividade lucrativa. E aí você vai jogar essa sua capacidade para esse negócio. Apesar da importância, o ambiente de negócios no Brasil está longe de ser simples. Por trás de cada loja, fábrica, startup ou pequeno comércio de bairro, existe uma história de coragem, dedicação, estudo e muito trabalho. Venho de uma família humilde. Minha mãe é doméstica, meu pai é pedreiro e sempre estudei em escola pública e basicamente a única opção que nós temos é estudar, né? Para que a gente possa conseguir uma profissão. Então, meu principal objetivo era realmente conseguir algo, trabalhar, conseguir realmente ter condições financeiras melhores do que, né, a minha família. Formado em sistema de informação, com especializações e cursos na área, Juan começou empreendendo até virar empresário. Tinha 2 empregos e prestava consultoria para outras organizações, mas enxergou uma oportunidade de negócio e investiu na própria empresa com mais um sócio. O primeiro perrengue foi, claro, acreditar nesse propósito e, a partir de um recurso que eu guardei nesse período de 2 empregos, eu me banquei por praticamente 1 ano para que as coisas dessem certo. Então, foi realmente acreditar nesse propósito. Esse foi o primeiro grande desafio empreendendo, ainda mais com um sócio, né? O que antes era um sonho ganhou corpo, forma e dimensão. A gente tem hoje 6 anos, a empresa tem cerca de 30 funcionários. Hoje a gente presta um serviço de qualidade na área de DevOps e Cloud Native. Cloud Native, de forma bem resumida, é como um delivery, né? Então, se a gente pede um delivery, que a gente não quer ter trabalho
esforço de fazer a própria comida em casa, né? Quando a gente pede um delivery, a gente utiliza da infraestrutura de quem já tem tudo pronto. A partir desse propósito, lá no início, a gente focou muito em tecnologias que, de fato, entregassem essas soluções para os nossos clientes. O Repórter Justiça fica por aqui, mas não esquece de seguir a gente no Instagram, @Rádio e TV Justiça. E se perdeu algum detalhe ou quer rever a reportagem, corre lá no YouTube, o canal é o mesmo. Até a próxima! Créditos finais. Produção Judite Aragão. Reportagem Leonardo Ferreira e Renato Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Alves. Cabelo de maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho, Hélio Góes e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Cleber Leite e Thiago Mesquita. Geografismo Lucas Martins. Núcleo de programação Rosa Paz. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Campos. Gerência de gestão de conteúdo Viviane Enai. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariana Oliveira.